Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Está um pouquinho escuro, mas dá para vocês me verem. Começamos mais um dia, graças a Deus pela graça, pela bondade. Nossa, é tão bom. Não sei se você já teve a experiência de ver o dia amanhecendo e é uma coisa assim gratificante. Saber que a graça do Senhor está sendo renovada, saber que nós estamos sendo renovados, e isso é maravilhoso. Bom, nós estamos na série As 16 Leis do Sucesso, está quase finalizando, né? Hoje é a 14ª lei. E eu espero que esteja agregando valor aí na sua vida. Nossa, a gente passou aí por várias leis, que são vários pontos chaves da nossa vida, que se virar essa chavinha, pode ter certeza que a gente vai conseguir avançar mais um passo. Agora, se você aplicar todas as 16 leis na sua vida, nossa, com certeza você vai alavancar e muito para poder chegar no sucesso, tá bom? E acho que quando a gente fala de sucesso, né, vem algo também que acompanha o sucesso, que é o fracasso. E essa é a 14ª lei, saber lidar com o fracasso. Por quê? O fracasso, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte de situações em que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja, quando não acontece do jeito que a gente quer, ou então quando nós deixamos de fazer algo importante para poder atingir o nosso objetivo, é natural que o fracasso ele apareça. Mas não é natural que a gente viva com ele, que a gente, fique se expondo tanto a ele que acaba desistindo dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que nós queremos realizar. Então, a gente procura tanto o caminho, né, livre de erros, que nos livramos dos acertos. Eu acho que a construção do sucesso, ela faz parte dos erros que nós tomamos no meio do caminho, porque são com os erros que nós aprendemos a como não fazer aquilo dali. E algo que pode ser reduzido a quantidade de erros é quando nós modelamos uma pessoa, quando nós vemos alguém que já está mais avançado, que está ali no nível do sucesso onde nós queremos chegar, e a gente vai lá e surpreende aquela pessoa, aprende com aquela pessoa e evita os erros que ela cometeu. Mas cada um tem a sua margem de erros, né? Tem os seus erros que vai acontecendo e é natural e tá tudo bem, porque todos nós erramos, nós não somos perfeitos, nós fomos criados de maneira perfeita, mas nós não somos perfeitos, principalmente porque Adão pecou e principalmente não, esse é o motivo, porque Adão pecou e acabou com toda a perfeição que Deus tinha colocado no homem, né? Então, a partir do momento em que Satanás teve autoridade dentro da nossa terra, né, dentro do planeta Terra, a perfeição em si do homem, da humanidade, ela se desfez. Então, nós que devemos procurar essa perfeição em Cristo, que veio realmente para nos dar uma segunda chance, tá? E a vida é feita de erros, a vida é feita de erros e acertos. É ruim quando você só acerta ou quando você só erra, porque se você acertar tudo que acontecer e tiver tudo bem, dando tudo certo, alguma coisa tá estranha, alguma coisa tá dando errado, alguma coisa tá diferente, porque quando nós aprendemos com os nossos erros, nós crescemos cada vez mais. Mas não é por isso que a gente vai ficar errando sempre, errando toda hora. Algo que eu aprendi é que existe um cemitério de erros. E esse cemitério só aceita erros novos. Então, quando nós erramos, nós precisamos ter essa mentalidade que não pode ser um erro repetido, tem que ser um erro novo. Algo assim que você ainda não fez e que você de alguma forma cometeu sem querer, e aí você pegou e aprendeu com aquele erro, né? Então esse tem que ser realmente o nosso papel, de aprender sempre com erros novos. Ah, por isso que eu vou ficar errando toda vez? Não, não é isso. Mas às vezes a gente quer fazer alguma coisa e não sai do jeito da forma planejada, porque faltou fazer alguma coisa, a gente cometeu um erro ali. Então nosso papel realmente é aprender com os nossos erros, é ter uma mentalidade de crescimento. Tá, beleza, não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu posso fazer, então o que que eu aprendo com isso daqui? O que que eu aprendo com essa situação? O que que eu aprendo com aquilo que está acontecendo na minha vida, né? Então esses são os tipos de questionamento que nós precisamos fazer a nós mesmos para que podamos
crescer, evoluir, fazer as coisas acontecerem. Eu falo muito aqui sobre fazer as coisas acontecerem, né? E não, no fundo a gente já sabe o que precisa fazer, mas a gente vai lá e não faz por medo de errar, por medo de falhar, por medo do que as pessoas vão pensar, ou às vezes por não ter a coragem suficiente para assumir aquilo dali e tem medo de errar. Muita gente não age por medo de errar, por medo de falhar. Só que enquanto você estiver com esse medo, você vai errar, você vai continuar errando. Então, eu finalizei agora um livro na semana, foi domingo, eu acredito, que foi A Coragem de Ser Imperfeito. E esse livro é muito bom, porque justamente fala sobre essa loucura que nós colocamos na nossa cabeça, que a gente precisa ser imperfeito, que nós precisamos aceitar a perfeição, que nós precisamos, sabe, ser perfeito em tudo que nós fizemos. E nós não somos assim. Então, a gente precisa ter coragem para ser imperfeito. A gente precisa ter coragem para aceitar as nossas limitações, coragem para aceitar os nossos fracassos e lidar com tudo isso. E é um processo, porque isso não acontece do dia para a noite. Você não acorda e já pensa assim, eu vou começar a aprender com o meu erro hoje. Não, é um processo. Você analisa aquela situação, você reflete, faz uma reflexão sobre aquilo dali e anota um aprendizado. E guarda isso na sua mente, para que você não venha cometer sempre os mesmos erros, né? No decorrer da caminhada, passamos por fracassos. E isso é o que muda a nossa vida. E a forma de não fazer algo, né? Então, acaba... por esses fracassos que nós passamos, acaba aparecendo forma de não fazer aquilo dali. É com esses fracassos que nós aprendemos, né? A insensatez é saber o que deveria ser feito e não faz. E aí a gente vem a questão da pessoa insensata, né? Isso fala muito no livro de Provérbios. Se você sabe o que precisa fazer e você não faz, você é uma pessoa insensata, né? Então a gente realmente precisa trabalhar isso em nós para que nós não venhamos nos deixar dominar pela insensatez. Porque, como eu falei ainda há pouco, a maioria de nós já sabe o que precisa ser feito. Michele, mas eu não sei, eu estou na dúvida. A dúvida faz parte... você acaba alimentando a dúvida porque você não tem coragem suficiente para tomar uma decisão, para tomar uma atitude. Então, enquanto você não fizer ir lá e sabe aplicar e testar e saber para saber se vai dar certo ou não, você vai ficar imaginando tanta coisa e não vai conseguir sair do lugar. Então, algo que eu sempre digo para as pessoas é: teste. Você está querendo fazer alguma coisa, está querendo abrir um negócio? Primeiro, estuda, estrutura a ideia, faz ali um plano de ação, coloca a ideia em prática e aprende com os erros no processo. Ninguém é perfeito, ninguém vai começar um negócio do zero e logo ele vai dar resultado ali no primeiro mês, segundo mês. Não, não é assim que funciona. Há um tempo de maturidade, há um tempo onde você está ali, principalmente se for uma loja física, precisa ali de pelo menos uns 6 meses, 6 a 8 meses, para aquelas pessoas daquela região te conhecer. Olha, hoje nós estamos já há mais de 1 ano e meio no nosso ponto lá na loja e tem gente que aparece e pergunta assim: nossa, essa loja é nova? Sendo que a gente já está um tempão, a gente investiu lá na frente da loja para chamar a atenção e mesmo assim tem gente que ainda não nos conhece, né? Então, agora imagina só uma pessoa que não tem uma mentalidade forte para isso, que olha assim os números e fica desanimado, triste, olhando assim: não, isso aqui eu não vou mais, tá dando errado, eu não vou mais prosseguir, eu vou desistir e tudo mais. E não dá nem tempo de saber se aquela ideia que ela teve funciona ou não, né? Então, às vezes as pessoas medem muito assim: não tô vendendo, então meu negócio não funciona. Mas não é assim. Se você não aplicar algumas estratégias, se você não estudar, se você não buscar conhecimento e aplicar aquelas estratégias no seu negócio, realmente não vai dar certo. Às vezes a pessoa que abre um negócio, ela fica esperando, sabe, as coisas acontecerem, fica ali sentada, esperando algum cliente aparecer, algum cliente bater na sua porta, ou chamar você no WhatsApp assim: eu quero a tal coisa. Mas você, fica só na parte passiva e não ativa. Então, você que pensa em ter um negócio, você que já tem um negócio, é necessário aprender a lidar com o fracasso, sabe? Lidar com os erros. Mas principalmente ter um posicionamento ativo em relação à sua vida, em relação às suas metas, em relação ao seu negócio.
Tem gente que não tem nem meta, não sabe nem quanto que precisa vender no mês para poder se manter. Então são coisas básicas que você precisa fazer para poder chegar onde você quer. Porque a maioria das pessoas, elas têm tantos sonhos, sabe? Ah, eu quero uma casa grande, bonita, não sei o quê, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Coisas bem materiais, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço necessário para ter aquilo. Aí quando olha alguém que tem, fica dizendo assim, essa pessoa deu sorte, essa pessoa fica enganando os outros, essa pessoa faz isso, faz aquilo. E não sabe o sacrifício que a outra passou para poder conquistar aquilo dali que ela tem. Então, nós precisamos mudar realmente a nossa mentalidade, que é o mindset, né? Para aprender com as situações que acontecem na nossa vida, né? E aí, errar não te transforma, mas sim o que você faz com o erro, né? Com aqueles erros. O que isso significa? Que se você errar só por errar, tipo, eu cometi um erro, e aí você não pensar sobre isso, não analisar, não ver o que de aprendizado que você pode tirar dali, você não vai se transformar. Você não vai aprender. Você vai ser só mais um erro ali na sua caixinha de erros. E aí tem algo que mexe muito com a cabeça das pessoas, o ressentimento. Que a pessoa, tipo, ela erra, mas ela não consegue se perdoar por aquele erro e ela fica se alimentando todo o tempo daquilo dali. Ela fica, sabe, num momento assim de perseguição da própria mente, se martirizando, se maltratando com pensamentos ruins de derrota, pegando aquela situação daquele erro e se condenando, se autocondenando. E fica dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu cometi muitos erros, e fica, sabe, a pessoa não consegue se perdoar. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de lidar quando a pessoa não se perdoa, porque ela não tá livre. E se você não está livre, você não consegue produzir, você não consegue fazer o que precisa ser feito. Você só age no automático, você só faz algumas coisas, mas não se entrega totalmente. E chega só a determinado nível, você não consegue avançar. Sabe? Então, realmente é um conjunto de coisas que faz você se tornar uma pessoa melhor. E uma delas é se perdoar. É analisar aqueles erros, analisar aquelas falhas e conseguir lidar com aquilo dali, tá? E aí a gente já tem alguns conselhos aqui, que é ignorar os instintos humanos, né? Todo fracasso ele começa com uma semente equivalente e com uma semente equivalente para o sucesso, né? Então, quando a gente entende que o fracasso ele faz parte da nossa vida para que nós possamos crescer e alcançar o sucesso, nós vamos conseguir realmente lidar com aqueles instintos humanos sabe, quando a pessoa age por impulso e acaba cometendo um erro ali naquele momento porque não pensou, não raciocinou, então a gente precisa ter mais clareza disso, né? Não se importar com que quantos fracassos, né? Mas sim quais deles que vão te levar até o sucesso. Porque a pessoa parece que fica listando, eu já falhei nisso, já falhei naquilo, eu não consigo isso, não consigo aquilo, ela fica acumulando erros, acumulando falhas que acabam destruindo ali a vida dela, os pensamentos dela. E aí ele fala aqui um pouco a respeito da preguiça, né? Que a preguiça é descansar antes de cansar. Então tem gente que passou por um momento de fracasso, passou por um momento de erro, e ali dá pra ela um sentimento ali de derrota, e aí ela fica ali parada, sem se mover, sem fazer as coisas acontecerem, e aí vem a preguiça, né, de querer agir, de querer fazer alguma coisa, e ela fica ali, ela fica descansando antes mesmo de se cansar, antes mesmo de se mover, antes mesmo de fazer alguma coisa. Então a gente precisa ter processo definido na nossa vida, na nossa empresa, para que a gente possa evitar o máximo de fracasso possível. Quando os processos estão bem definidos, bem desenhados, isso ajuda bastante, né? E fazer uma análise, né? O processo está correto, está sendo analisado. O fracasso ele nem sempre
de situações internas, mas às vezes é situações externas, porque o processo dentro da sua empresa ou dentro de você mesmo, a sua cabeça e tudo mais, não está organizado. Então essa organização ela faz parte e evita muito realmente o fracasso, né? Então o meu convite hoje, nessa 14ª lei do sucesso, é que você aprenda a lidar com os fracassos. Aceitar que é normal errar, aceitar que faz parte da vida tudo isso, mas que você não pode se sentir derrotado só por ter realmente alguns fracassos. Então, os fracassos são erros que a gente comete, que fogem do nosso controle, mas que a gente pode dar o nosso melhor para poder consertar aquilo dali, para poder passar por aquela situação e evoluir, tá bom? Que nesse dia maravilhoso você possa pensar sobre isso, analisar sobre isso e evoluir. Não ficar realmente lidando com... dando muita atenção pro seu fracasso, mas sim aprender alguma coisa com ele e seguir em frente, tá bom? Um beijo pra você e até amanhã às 6h27. Beijão!